Eu sou a professora Vera Lúcia Nogueira, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, e neste vídeo eu trago alguns dos resultados alcançados com a realização da pesquisa intitulada O Clientelismo na Instrução Pública em Minas Gerais, na segunda metade do século XIX, desenvolvida com o apoio do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, PQ, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Essa pesquisa foi realizada com aportes teóricos da história política e história das elites, em diálogo com o campo da história da educação, utilizando como fontes principais as correspondências recebidas pelo vice-presidente da província de Minas Gerais, Manuel Teixeira de Souza, entre os anos de 1860 e 1861. As cartas eram o principal instrumento de comunicação utilizado por autoridades da administração pública desde a segunda metade do século XVIII. Era um dos gêneros mais utilizados e de maior circulação na sociedade da época, em que o acesso à escrita era restrito a poucas pessoas. Essas cartas estão disponíveis no Fundo Barão de Camargos, do acervo do Arquivo Histórico, localizado na Casa Setecentista do Pilar, anexo 3 do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Quem foi Manuel Teixeira de Souza? Manuel Teixeira de Souza nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atualmente Ouro Preto, em 20 de outubro de 1811. Bacharel em Direito, casou-se aos 22 anos de idade com Maria Leonor Felícia da Rosa, que tinha à época 18 anos, e tiveram 15 filhos. Ela, filha de abastado fazendeiro e político, e ele, filho de rico comerciante de Ouro Preto. Ocupou diversos cargos públicos, liderou o Partido Conservador em Minas Gerais, foi secretário da presidência da província de Minas entre 48 e 49, deputado-geral entre 49 e 56, vereador entre 53 e 56, vice-presidente da província de Minas Gerais por 5 vezes entre o período de 1860 e 1870, e senador vitalício do Império a partir de 1860. Manuel Teixeira recebeu o título de Barão de Camargos pelas mãos de Dom Pedro II, no ano de 1871. 7 anos depois, aos 67 anos de idade, ele faleceu. E Maria Leonor, titulada baronesa e posteriormente viscondessa de Carvalho, faleceu no ano de 1902 em Florença, na Itália. O que nós fizemos na pesquisa foi analisar as cartas recebidas pelo político cujo assunto estivesse relacionado de alguma forma à educação, à instrução pública, ou seja, nas quais houvesse menção a termos como professores, aulas, escolas ou a aluno. A respeito dessas cartas, certa vez, Manuel Teixeira assim comentou com a sua esposa, com quem trocava correspondências frequentes quando estava na corte. Tenho-me visto em apuros com os pedidos daí e de todos os pontos da província, sobretudo quanto se pode imaginar, nem que eu tivesse em minhas mãos todo o governo do Estado. Obriga-me isto a escrever diariamente 10, 12 cartas em resposta, e nem assim tenho podido pôr em dia a minha correspondência, que tem ainda atraso de mais de 150 cartas, e tenho respondido mais de 500 depois que estou aqui. Tenho-me visto atropelada com cartas e pedidos, o que me põe em apuros, assentam que eu também sou chefe de partido. Mas que pedidos seriam esses que avolumavam a caixa de correspondências de Manuel Teixeira? Vejamos um desses exemplos. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, depois de feita a carta que nesta data tive o prazer de dirigir a Vossa Excelência, aparece um outro pedido que julgo ser para Vossa Excelência fácil de arranjar. O professor da escola primária do Arraial de Gurutuba, Antônio José de Melo, foi provisoriamente transferido para a Vila Januária. Este homem é de avançada idade e anda sempre adoentado, e por isso terá de lá perecer, e como é meu conhecido de muitos anos, e mesmo militou comigo algum tempo. Razão, porque tenho ele como boa pessoa e capaz de desempenhar suas funções. Lembra-me que está vaga a cadeira do Arraial de Salinas para onde ele deseja ir servir, e eu prometi de arranjar-lhe tal lugar contando com a proteção de Vossa Excelência. De Vossa Excelência, amigo muito afetuoso. Nessa carta,
alguns indícios nos levam às seguintes reflexões. Proteção e lealdade. Essas duas palavras faziam parte de praticamente todas as correspondências recebidas pelo senador Teixeira. Proteção para um amigo, um parente, um correligionário, um eleitor, para obtenção de empregos, nomeações, licenças, transferências, aposentadorias, entre outras questões. Lealdade como garantia prévia ou como ação de reciprocidade entre compadres, amigos ou até mesmo como oferta de um desconhecido. Com esse tipo de favor, coloca-se em cena o que José Murilo de Carvalho, em 2002, denominou patronato, que era um empenho, ou seja, o pistolão, o pedido, a recomendação, a intermediação, a proteção, o apadrinhamento, a apresentação. Mas podemos nos indagar. Havia outros meios para se reivindicar direitos ou ascender aos cargos de professores ou de funcionários em outros órgãos públicos? Certamente havia. Os trâmites oficiais perpassavam o envio de petição, ofício ou representação que poderia ser endereçada à Secretaria da Presidência de Província, à Assembleia Legislativa ou ao Diretor-Geral da Instrução Pública em Ouro Preto. Já há um consenso na literatura acerca da educação no século XIX de que a instrução pública teria como principal função civilizar e instruir a população, contribuir com o processo de transformação do súdito em cidadão e, bem assim, com a afirmação do Brasil como nação independente e civilizada, nos moldes dos países europeus e norte-americanos. Dessa forma, nossa pesquisa caminhou em outra direção. Buscou nas relações sociais e políticas estabelecidas entre a burocracia da administração pública e a população mineira compreender o lugar e o papel da instrução. Vimos que a instrução também serviu ao patronato, ou seja, as decisões do campo da educação e da instrução, que poderiam ser tomadas a partir dos trâmites oficiais e legais estabelecidos em regulamentos, também eram usadas como objeto de favores, de apadrinhamento, de trocas recíprocas. E, desse modo, também contribuíram para sustentar moralmente as práticas clientelares que ligavam grupos políticos, amigos e correligionários do principal agente do executivo. Grupos que buscavam obter privilégio, consideração, benefícios pessoais para si ou para os seus protegidos, os seus amigos. Assim, o professor, pai de família ou desvalido da sorte, ora agente, ora vítima do patronato, também buscava a mediação das autoridades, amigos ou compadres do vice-presidente, que apelavam para sua compaixão, proteção, honra ou reciprocidade para obter as suas demandas.